boa noite. Está começando mais um jornal. Hoje nós iremos falar sobre a pobreza no Brasil. A pobreza no Brasil é um problema que atinge cerca de 28 milhões de pessoas. Os estados do Norte e do Nordeste concentram as populações mais carentes no país. Existem vários índices que buscam definir o que seria uma pessoa que vive em uma situação de pobreza ou extrema pobreza. Por conta do processo colonizador e da escravidão, o território brasileiro sempre foi um país onde havia muitas pessoas pobres. Com o fim da escravidão e o êxodo rural, as cidades não tinham infraestruturas para a chegada de mais gente. Assim, o fenômeno de pobreza se aumentou. No entanto, a partir dos anos 90 do século XX, com a estabilidade econômica, a renda per capita dos brasileiros foi aumentada gradativamente. A pobreza do Brasil também revela disparidades regionais devido aos anos de concentração da política e das indústrias no sul do país. Os estados do Norte e Nordeste têm os maiores índices de pobreza. O Maranhão, Piauí e Alagoas são aqueles que possuem a maior proporção dos pobres. Abaixo, o mapa dos estados que possuem a maior proporção dos países, como e qual é esse. A distribuição de pobreza no Brasil. Os números são a porcentagem de pobres em relação à população do Estado. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social definiu que a linha de pobreza no Brasil é quem vive com uma renda de até R$ 140 por mês. Mais de 28 milhões de pessoas possuem essa condição, como dito anteriormente. Com o advento do governo Lula e seus programas de transferência de renda, a pobreza no país recuou. No entanto, com a crise econômica, o cenário pode mudar. Dados do Banco Mundial indicam que o Brasil terá um aumento de 3,6 milhões de pobres até o fim de 2019. Igualmente, o perfil do pobre no país se transformou. Agora são brasileiros com menos de 40 anos, chefes de famílias e que há 2 anos estavam empregados. Possuem pelo menos o ensino médio e 90% vivem na cidade. Já os que vivem em pobreza extrema são aqueles que vivem com R$ 70 ao mês. No Brasil, 8% da população, ou um pouco mais de 16 milhões, são consideradas extremamente pobres. Mais da metade dos extremamente pobres vive no Nordeste. E das 50 cidades mais pobres do Brasil, 26 estão no Maranhão. Pobreza extrema gráfico. O gráfico com a população mais pobre do Brasil. E por hoje é só. Fiquem agora com o próximo conteúdo. Boa noite!